Oi, meu nome é Ana, e na nossa aula de História Geral de hoje a gente vai falar sobre Grécia e Roma. Primeiro vamos falar sobre a Grécia Antiga. A civilização grega surgiu entre os mares Egeu, Jônico e Mediterrâneo, por volta de 200 anos antes de Cristo. Formou-se após a migração de tribos nômades de origem indo-europeia, como por exemplo aqueus, jônios, eólios e dórios. As polis, cidades-estados, forma que caracteriza a vida política dos gregos, surgiram por volta dos séculos 8 a.C. As duas polis mais importantes da Grécia foram Esparta e Atenas. O país é considerado o berço da civilização oriental, da filosofia, da literatura, da dramaturgia e da ideia moderna de democracia. A Grécia possui mais monumentos da antiguidade que qualquer outra nação europeia. Dentre eles, vários são patrimônios da humanidade, como o sítio arqueológico de Olímpia, onde nasceram os Jogos Olímpicos, o Oráculo de Delfos, local de culto ao deus Apolo, e a Acrópole, assentada no coração da capital, Atenas. A civilização grega deixa para trás o pensamento mítico-religioso e começa a dar mais importância para o pensamento racional. Tentam explicar os fenômenos naturais e filosóficos através da razão. A riqueza histórica grega, juntamente com suas belezas naturais, com praias de clima ameno e águas claras, atrai milhões de visitantes atualmente, o que faz do turismo uma das principais atividades econômicas do país. Nas montanhas de solo pobre e rochoso, predominam plantações de uva e azeitona, das quais a Grécia é um dos grandes exportadores mundiais. Os gregos colocaram o homem no centro das atenções, caracterizando um pensamento antropocêntrico, e desenvolveram a democracia, como veremos adiante. Possuíam vários deuses, caracterizando o politeísmo, com atributos e características humanas. Por volta do século 7 a.C. e 5 a.C., acontecem várias migrações de povos gregos a vários pontos do mar Mediterrâneo, a chamada diáspora grega, como consequência do grande crescimento populacional, dos conflitos internos e da necessidade de novos territórios para a prática da agricultura. A Grécia tinha um terreno pouco fértil, montanhoso e próximo ao litoral, e isso fez com que cada aumento populacional houvesse necessidade de migração de uma parte da população para regiões próximas, para buscar comida, o que acabou gerando cidades-estados independentes entre si, mas que tinham uma mesma origem étnica comum. Portanto, os gregos não chegaram a formar um país, mas sim várias cidades-estado independentes umas das outras, ligadas apenas pela mesma origem étnica, por falarem a mesma língua, por possuírem religiões e celebrações comuns e pela ocorrência das Olimpíadas a cada 4 anos. Havia uma civilização grega, mas não um país unificado. Esse mesmo terreno pouco fértil e próximo à região litorânea fez com que houvesse a necessidade de trocas comerciais com regiões vizinhas, assim desenvolvendo a navegação e o comércio. Na região da Trácia, os gregos fundam colônias, que eram independentes, na parte sul da Península Itálica e na região da Ásia Menor. Os conflitos e desentendimentos entre as colônias da Ásia Menor e o Império Persa ocasionam as famosas Guerras Médicas, onde os gregos saíram vitoriosos. Esparta e Atenas envolvem-se na Guerra do Peloponeso, vencida por Esparta. No ano de 359 a.C., as polis gregas são dominadas e controladas pelos macedônios. Com o crescimento da população e consequente aumento do consumo de alimentos, houve a necessidade de terras mais férteis para aumentar a produção, o que causou várias disputas que acabaram por romper o processo de repartição coletiva. Além disso, essas disputas trouxeram aumento da desigualdade social, migrações e enfraquecimento das cidades gregas. Como eu disse antes, o fato de a Grécia ter um terreno pouco fértil e próximo à região litorânea fez com que houvesse a necessidade de trocas comerciais com regiões vizinhas, assim desenvolvendo a navegação e o comércio. A economia dos gregos, apesar de muito heterogênea, baseava-se no cultivo de oliveiras, trigo e vinhedos. O artesanato grego, com destaque para a cerâmica, teve grande aceitação no mar Mediterrâneo. As ânforas gregas transportavam vinhos, azeites e perfumes para os 4 cantos da península. Com o comércio marítimo, os gregos alcançaram grande desenvolvimento, chegando até mesmo a cunhar moedas de metal. Os escravos, devedores ou prisioneiros de guerras foram utilizados como mão de obra na Grécia.
Cada cidade-estado tinha sua própria forma político-administrativa, organização social e deuses protetores. A mitologia grega incluía deuses, semideuses e heróis. Seus deuses tinham emoções parecidas com os seres humanos, porém eram imortais. Zeus era o soberano do Olimpo. Alguns deuses eram homenageados em templos. Os gregos não se preocupavam com a vida após a morte. Corpos eram cremados e os cultos eram baseados em sacrifícios humanos. Outra forma de homenagear os deuses era nos Jogos Pan-Helênicos e nas Olimpíadas, feitas em homenagem a Zeus. A mitologia grega trazia ensinamentos e exemplos para a reflexão. Os gregos procuravam fornecer explicações para os mistérios da natureza e dos sentimentos humanos. Foi na Grécia Antiga, na cidade de Olímpia, que surgiram os Jogos Olímpicos em homenagem aos deuses. Os gregos também desenvolveram uma rica mitologia. Até os dias de hoje, a mitologia grega é referência para estudos e livros. A filosofia também atingiu um desenvolvimento surpreendente, principalmente em Atenas, no século V, período clássico da Grécia. Platão e Sócrates são os filósofos mais conhecidos desse período. A extraordinária capacidade intelectual grega foi a causadora do extraordinário progresso das diversas áreas do conhecimento, as artes, a literatura, a música e a própria filosofia. A filosofia se esforça para conhecer de forma clara e racional a natureza, o ser humano e o universo que nos rodeia e a metamorfose que nelas acontece. A dramaturgia grega também pode ser destacada. Quase todas as cidades gregas possuíam anfiteatros, onde os atores apresentavam peças dramáticas ou comédias, usando máscaras. Os gregos a desenvolveram de tal forma que até os dias atuais, artistas, dramaturgos e demais envolvidos nas artes cênicas sofrem influência da dramaturgia grega. Diversas peças teatrais criadas na Grécia Antiga são até hoje encenadas. Poesia, a história, artes plásticas e a arquitetura foram muito importantes na cultura grega. A religião politeísta grega era marcada por uma forte marca humanista. Os deuses possuíam características humanas e de deuses. Os heróis gregos, semideuses, eram os filhos de deuses com mortais. Zeus, deus dos deuses, comandava todos os demais no topo do Monte Olimpo. Podemos destacar alguns deuses gregos como Atena, deusa das artes, Apolo, deus do sol, Ártemis, deusa da caça e protetora das cidades, Afrodite, deusa do amor, do sexo e da beleza corporal, Deméter, deusa das colheitas, Hermes, mensageiro dos deuses, entre outros. A mitologia grega também era muito importante na vida dessa civilização, pois através dos mitos e lendas, os gregos transmitiam mensagens e ensinamentos importantes. Os gregos costumavam também consultar os deuses no oráculo de Delfos. Acreditavam que nesse local sagrado, os deuses ficavam orientando sobre questões importantes da vida cotidiana, desvendando os fatos que poderiam acontecer no futuro. Na arquitetura, os gregos ergueram palácios, templos e acrópolis de mármore no topo de montanhas. As decisões políticas, principalmente em Atenas, cidade onde surgiu a democracia grega, eram tomadas na Ágora, espaço público de debate político. Agora vamos falar um pouco sobre as características de Esparta e de Atenas, que eram as principais polis gregas, e depois vamos falar sobre como elas se uniram para defender seus territórios contra seus inimigos. Esparta foi uma das principais cidades da Grécia Antiga. Situava-se geograficamente na região sudeste da península do Peloponeso. Destacou-se no aspecto militar, pois foi fundada pelos dórios. A economia tinha base agrícola, a sociedade era muito rígida em sua estratificação e não havia mobilidade social. O poder militar de Esparta foi extremamente importante nas guerras médicas contra os persas. Uniu-se a Atenas e a outras cidades para impedir a invasão do inimigo em comum. O exército espartano foi fundamental na defesa terrestre, enquanto Atenas fez a defesa marítima, durante as batalhas. Após as guerras médicas, a luta pela hegemonia no território grego colocou Atenas e Esparta em posições contrárias. De 431 a 404 ocorreu a Guerra do Peloponeso, e Atenas e Esparta, que foi vencida pelos espartanos. Em Esparta, a sociedade era estamental, ou seja, dividida em camadas sociais onde havia pouca mobilidade. A sociedade estava composta da seguinte forma: espartanos eram cidadãos de Esparta. Filhos de mães e pais espartanos haviam recebido educação espartana.
Essa camada social era composta por políticos, integrantes do exército e ricos proprietários de terra. Só os espartanos tinham direitos políticos. Constituíam a minoria da população. Possuíam terras e a agricultura era a principal atividade econômica. Usavam a força militar para garantir a ordem política. Todo espartano era um soldado. Os bebês eram dados aos funcionários e, caso fossem saudáveis, eram devolvidos às mães. Caso contrário, eram mortos se tivessem alguma deficiência ou doença. Aos 7 anos, toda criança deveria ir para o acampamento e lá receber treinamento militar. O treinamento era puxado e as crianças eram estimuladas a sobreviver por conta própria, sendo forçadas a roubar caso precisassem. Muitos morriam devido ao serviço militar, que ia até 65 anos. As mulheres eram incentivadas a fazer exercícios físicos fortes e se encarregar da propriedade agrária do marido, pois o homem era forçado a morar no campo de treinamento militar. Os periecos eram pequenos comerciantes e artesãos. Moravam na periferia da cidade e não possuíam direitos políticos. Não recebiam educação, porém tinham que combater no exército quando convocados. Eram obrigados a pagar impostos. Os ilotas levavam uma vida miserável, pois eram obrigados a trabalhar quase de graça nas terras dos espartanos. Eram a maioria da população, então eram constantemente mortos para manter o controle populacional. Não tinham direitos políticos e eram alvos de humilhações e massacres. Chegaram a organizar várias revoltas sociais em Esparta, combatidas com extrema violência pelo exército. O princípio da educação espartana era formar bons soldados para abastecer o exército da polis. Com 7 anos de idade, o menino espartano era enviado pelos pais ao exército. Começava a vida de preparação militar com muitos exercícios físicos e treinamento. Com 30 anos, ele se tornava um oficial e ganhava os direitos políticos. A menina espartana também passava por treinamento militar e muita atividade física para ficar saudável e gerar filhos fortes para o exército. A cidade era governada por 2 reis que possuíam funções militares e religiosas. Eles tinham vários privilégios. A assembleia era constituída pelos cidadãos, que se reuniam ao ar livre uma vez por mês para tomar decisões políticas como, por exemplo, aprovação ou rejeição de leis. A gerúsia era formada por 28 gerontes, que eram cidadãos com mais de 60 anos, além dos 2 reis. Eles elaboravam as leis da cidade, que eram votadas pela Assembleia. Assim como outras cidades da Grécia Antiga, em Esparta a religião era politeísta. Arqueólogos encontraram diversos templos nas ruínas de Esparta. Atena, que era deusa da sabedoria, era a mais cultuada na cidade. Os espartanos temiam rebeliões pelos ilotas. Por essa razão, fizeram da cidade um verdadeiro campo militar. Os atenienses possuíam atividades comerciais com gregos e não gregos. Tinham uma poderosa e grande marinha mercante. A sociedade era marcada por uma maior mobilidade social e comércio altamente desenvolvido. Por causa da divergência entre os eupátridas, que eram a aristocracia, e os comerciantes, que viraram a elite econômica, iniciou-se uma guerra civil, pois os comerciantes começaram a querer o poder político. Clístenes, que era o líder na época, para acabar com a guerra civil, instaurou a democracia no século V a.C. Nesse novo modelo de governo, todos possuíam direito ao voto, com exceção das mulheres, dos estrangeiros e dos escravos. O ócio e o trabalho intelectual eram valorizados, enquanto o trabalho braçal era repudiado e visto como inferior. Nesse período do século V a.C., foi de efervescência cultural e filosófica, com destaque para Sócrates, Platão e Aristóteles. A história da democracia ateniense pode ser compreendida à luz de uma série de transformações sofridas pela sociedade e economia ateniense. Até os séculos VII e VI, o poder político ateniense era controlado por uma elite aristocrática detentora das terras férteis de Atenas, chamados de eupátridas ou bem-nascidos. Nesse meio tempo, uma nascente e poderosa classe de comerciantes, chamada de demiurgos, exigia participação nos processos decisórios da vida política ateniense. Além disso, pequenos comerciantes e proprietários acometidos pela escravidão por dívidas exigiam a revisão do poder político ateniense. Com isso, os eupátridas viram-se obrigados a reformular as instituições políticas da cidade-estado.
Um grupo de legisladores foi responsável por um gradual processo de transformação política. Em 621 a.C., Drácon resolveu estabelecer um conjunto de leis escritas que dariam lugar às leis orais anteriormente conhecidas pelos eupátridas. Mesmo não enfraquecendo o poder da aristocracia, essa primeira medida possibilitou uma nova tradição jurídica que retirava do total controle as leis invocadas pelos eupátridas. A partir de 594 a.C., Solon, o novo legislador, ampliou o leque de reformas políticas em Atenas, eliminou a escravidão por dívidas e resolveu dividir a população ateniense por meio do poderio econômico de cada indivíduo. Dessa forma, os comerciantes enriquecidos conquistaram direito de participação política. Além disso, novas instituições políticas foram adotadas. Por ser uma cidade bem-sucedida e comercial, Atenas despertou a cobiça de muitas cidades gregas. Esparta se uniu a outras cidades gregas para atacar Atenas. A Guerra do Peloponeso durou então 27 anos, e Esparta venceu, tomando a capital grega para si, que, a propósito, continuou riquíssima culturalmente. Atenas destacou-se muito pela preocupação com o desenvolvimento artístico e cultural de seu povo, desenvolvendo uma civilização de forte brilho intelectual. Na arquitetura, destacam-se os lindos templos erguidos em homenagem aos deuses, principalmente a deusa Atena, protetora da cidade. A democracia ateniense privilegiava apenas seus cidadãos, homens livres, nascidos em Atenas e maiores de idade, com o direito de participar ativamente da Assembleia e também de fazer a magistratura. No caso de estrangeiros, além de não terem os mesmos direitos, eram obrigados a pagar impostos e prestar serviços militares. Hoje em dia, Atenas tem mais de 2,5 milhões de habitantes, e embora tenha inúmeras construções modernas, continua com suas ruínas que remetem aos memoráveis templos antigos. A cidade é um dos principais pontos turísticos da Europa. A sociedade ateniense era dividida em 3 grupos: os cidadãos ou eupátridas, que eram os proprietários de terra e o grupo mais poderoso; os metecos, que eram estrangeiros que se envolviam com comércio e artesanato; e os escravos, que não tinham direito político, assim como as mulheres. A Liga de Delos surgiu durante as guerras médicas com o propósito de preparar as cidades gregas para o caso de uma nova invasão do Império Persa. Os persas eram um povo que não tinham cultura nem religião, que conquistavam vários povos e eram tolerantes aos povos dominados, dando-lhes certa autonomia, apenas exigindo que os povos dominados aceitassem sua dominação e pagassem seus impostos. Atenas era a cidade líder da Liga e tirou muito proveito da situação, se tornando a cidade grega hegemônica durante algum tempo na Grécia. No século V a.C., o Império Persa promoveu ataques contra as cidades gregas. O rei persa, Dário I, descontente com as revoltas nas cidades gregas, decidiu enviar seu exército como ação punitiva e tiveram assim início as guerras médicas. Em resumo, a cidade de Mileto queria expulsar os persas, porém tal tentativa foi frustrada, e com isso a cidade foi destruída e os moradores de Mileto se tornaram escravos dos persas. Os atenienses então resolvem ajudar os cidadãos de Mileto. Os persas resolvem punir Atenas e as cidades gregas por causa disso. Como os persas tinham grandes técnicas militares, eles invadiram e queimaram Atenas. As guerras médicas tiveram início no choque entre gregos e persas pelo controle da Ásia Menor, na região de Mileto, transformando-se em uma tentativa fracassada dos persas em dominar a Grécia. Os gregos fizeram então uma aliança militar chamada de Liga de Delos para lutar contra os persas. A liga era composta de 150 cidades e elas deveriam fornecer soldados e dinheiro. A Grécia então vence a Pérsia nas guerras médicas. Os anos passaram após a criação da Liga e a nova invasão persa ainda não tinha ocorrido. A cidade que liderava a Liga, Atenas, administrava todas as contribuições e as riquezas da Liga de Delos. Com o tempo, Atenas passou a utilizar a Liga em benefício próprio. Péricles, governante de Atenas, usou o dinheiro da Liga para promover obras de embelezamento de sua cidade e transformá-la em um grande império marítimo e comercial. Atenas modernizou-se e prosperou de tal forma que estabeleceu sua hegemonia no mundo grego. Atenas se tornou a cidade hegemônica da Grécia e, em determinado momento, passou a não permitir que as cidades saíssem da Liga de Delos. Já no século IV a.C., os atenienses transformaram a contribuição das cidades gregas em impostos.
A Liga de Delos, com o tempo, tornou-se um instrumento de poder na mão dos atenienses, que passaram a exercer sua supremacia sobre o mundo grego. Tal atitude gerou indignação de outras cidades, especialmente Esparta. Esta tinha um desenvolvimento bem diferente e independente de Atenas. A cidade, por sua vez, organizou outra liga, a Liga do Peloponeso, reunindo as cidades que contestavam o poder de Atenas. O confronto entre as duas ligas foi inevitável. Como Esparta era uma cidade mais ligada à militarização, a hegemonia de Atenas chegou ao fim após a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso foi uma guerra entre a Liga do Peloponeso, cuja líder era Esparta, e a Liga de Delos, cuja líder era Atenas. Depois da Guerra do Peloponeso, começa o fim do imperialismo ateniense. Apesar de terem impedido que Atenas dominasse todas as cidades gregas, essa guerra tornou a civilização grega mais vulnerável à invasão de outros povos. Representou, portanto, o suicídio da Grécia, pois ambas as ligas exauriram suas forças. O povo do norte, chamado de macedônios, invadiram e conquistaram de uma vez só toda a Grécia. A hegemonia de Atenas, que foi o centro glorioso do século de ouro da Grécia, chegava ao fim. Esparta também não teve destino diferente. Enfim, todas as cidades-estado ficaram enfraquecidas com as guerras do Peloponeso e tornaram-se alvos fáceis para a dominação de outros povos. Os macedônios, povo que habitava ao norte da Grécia, conseguiram progredir e fortalecer-se econômica e militarmente. Aproveitando-se da fraqueza e da desunião dos gregos, Filipe II, o rei da Macedônia, preparou um poderoso exército e conquistou o território grego. A política expansionista iniciada por Filipe II teve continuidade com seu filho e sucessor Alexandre Magno, conhecido também como Alexandre o Grande, que consolidou a dominação da Grécia, criou um dos maiores exércitos do mundo e iniciou a conquista do Império Persa. As conquistas de Alexandre Magno, promovendo a fusão de culturas de várias regiões conquistadas no Oriente com os valores gregos, deram origem à cultura helenística, que teve como centro de difusão cultural Alexandria, no Egito, e Pérgamo, na Ásia Menor. A civilização helenística corresponde à fusão da cultura grega com elementos da cultura oriental, principalmente egípcia e persa. Agora vamos falar um pouco sobre a Roma Antiga. A história de Roma é fascinante em função da cultura desenvolvida e dos avanços conseguidos por essa civilização. De uma pequena cidade, tornou-se um dos maiores impérios da antiguidade. Dos romanos, herdamos uma série de características culturais. O direito romano, até os dias de hoje, está presente na cultura ocidental, assim como o latim, que deu origem à língua portuguesa, francesa, italiana e espanhola. Os romanos explicavam a origem de sua cidade através do mito de Rômulo e Remo. Segundo a mitologia romana, os gêmeos foram jogados no rio Tibre, na Itália. Resgatados por uma loba que os amamentou, foram criados posteriormente por um casal de pastores. Adultos retornam à cidade natal de Alba Longa e ganham terras para fundar uma nova cidade, que seria Roma. De acordo com os historiadores, a fundação de Roma resulta da mistura de 3 povos que foram habitar a região da Península Itálica, os gregos, etruscos e os italiotas. Desenvolveram na região uma economia baseada na agricultura e nas atividades pastoris. A sociedade nessa época era formada por patrícios, que eram nobres proprietários de terra, e plebeus, que eram comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. O sistema político era a monarquia, já que a cidade era governada por um rei de origem patrícia. A religião nesse período era politeísta, adotando deuses semelhantes ao dos gregos, porém com nomes diferentes. Nas artes, destacava-se a pintura de afrescos, murais decorativos e esculturas com influências gregas. Os romanos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. A grande parte dos deuses romanos foram retirados do panteão grego, porém os nomes originais foram mudados. Muitos deuses de regiões conquistadas também foram incorporados aos cultos romanos. Os deuses eram antropomórficos, ou seja, possuíam características de seres humanos, além de serem representados em forma humana. Além dos deuses principais, os romanos cultuavam também os deuses Lares e Penates. Esses deuses eram cultuados dentro das casas e protegiam a família. Alguns dos principais deuses romanos eram Júpiter, Juno, Apolo, Marte, Diana, Vênus, Ceres e Baco. A cultura romana foi muito influenciada pela cultura grega.
os romanos copiaram muitos aspectos da arte, pintura e arquitetura grega. Os balneários romanos espalharam-se pelas grandes cidades. Eram locais onde os senadores e membros da aristocracia romana iam para discutirem política e ampliar seus relacionamentos pessoais. A língua romana era o latim, que depois de um tempo espalhou-se pelos 4 cantos do império, dando origem na Idade Média ao português, francês, italiano e espanhol. A mitologia romana representava formas de explicação da realidade que os romanos não conseguiam explicar de forma científica. Trata também da origem de seu povo e da cidade que deu origem ao império. Entre os principais mitos romanos podemos destacar Rômulo e Remo e o rapto de Proserpina. Durante o período republicano, o Senado romano ganhou grande poder político. Os senadores, de origem patrícia, cuidavam das finanças públicas, da administração e da política externa. As atividades executivas eram exercidas pelos cônsules e pelos tribunos da plebe. A criação dos tribunos da plebe está ligada às lutas dos plebeus por uma maior participação política e melhores condições de vida. Em 367 a.C., foi aprovada a Lei Licínia, que garantia a participação dos plebeus no consulado. 2 cônsules eram eleitos, um patrício e um plebeu. Essa lei também acabou com a escravidão por dívidas. Após dominar toda a Península Itálica, os romanos partiram para as conquistas de outros territórios. Com um exército bem preparado e muitos recursos, venceram os cartaginenses liderado pelo general Aníbal nas Guerras Púnicas. Essa vitória foi muito importante, pois garantiu a supremacia romana no mar Mediterrâneo. Essa guerra foi iniciada a partir do expansionismo entre Roma e Cartago, mas cedo ou mais tarde eles iriam se chocar. A consequência foi que o vencedor iria ter maior dominação sobre o mar Mediterrâneo, dominando assim o comércio na região. Após dominar Cartago, Roma ampliou suas conquistas, dominando a Grécia, o Egito, a Macedônia, a Gália, Germânia, Trácia, Síria e Palestina. Com as conquistas, a vida e a estrutura de Roma passaram por significativas mudanças. O Império Romano passou a ser muito mais comercial do que agrário. Povos conquistados foram escravizados ou passaram a pagar impostos para o Império. As províncias, regiões controladas por Roma, renderam muitos recursos para Roma. A capital do Império Romano enriqueceu e a vida dos romanos mudou. Os principais imperadores romanos foram Augusto, Tibério, Calígula, Nero, Marco Aurélio e Cômodos. Com o crescimento urbano, vieram também os problemas sociais para Roma. A escravidão gerou muito desemprego na zona rural, pois muitos camponeses perderam seus empregos. Essa massa de desempregados migrou para as cidades romanas em busca de empregos e melhores condições de vida. Receoso de que pudesse acontecer alguma revolta de desempregados, o imperador criou a política do pão e circo. Esta consistia em oferecer aos romanos alimentação e diversão. Quase todos os dias ocorriam lutas de gladiadores nos estádios. O mais famoso estádio foi o Coliseu de Roma, onde eram distribuídos alimentos. Dessa forma, a população carente acabava esquecendo os problemas da vida, diminuindo as chances de revolta. Por volta do século III, o Império Romano passava por uma enorme crise econômica e política. A corrupção dentro do governo e os gastos com luxos retiraram recursos para o investimento no Império Romano. Com o fim das conquistas territoriais, diminuiu o número de escravos, provocando uma queda na produção agrícola. Na mesma proporção, caía o pagamento de tributos originados das províncias. Em crise e com o exército enfraquecido, as fronteiras ficavam a cada dia mais desprotegidas. Muitos soldados, sem receberem salários, deixavam suas obrigações militares. Os povos germânicos, tratados como bárbaros pelos romanos, estavam forçando a penetração pelas fronteiras do norte do império. No ano de 395, o imperador Teodósio resolve dividir o império em Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, com a capital em Constantinopla. Em 476, chega ao fim o Império Romano do Ocidente, após a invasão de diversos povos bárbaros. Isso marcou o fim da Antiguidade e início de uma nova época, chamada de Idade Média. Agora nós vamos ler juntos e resolver alguns exercícios que eu separei para a gente praticar o que foi ensinado nessa aula.
Importantes transformações políticas, econômicas e sociais ocorreram com a expansão romana pelo Mediterrâneo, entre elas: a. Fortalecimento econômico da elite patrícia, concentração da população nas zonas rurais, crescimento do trabalho livre. b. Supremacia política dos generais, abolição do trabalho escravo, fixação da plebe no campo. c. Austeridade moral, monopólio dos cargos públicos pelos plebeus e erradicação da influência da cultura grega. d. Emigração da população do campo para a cidade, predomínio da atividade comercial, grande aumento do número de escravos. e. Fortalecimento da família tradicional, concentração da economia nas atividades. Pelo que a gente discutiu nessa aula, podemos concluir que a alternativa certa é a alternativa D. Emigração da população do campo para a cidade, predomínio da atividade comercial, grande aumento do número de escravos. As polis, base da organização política que caracterizou o povo grego: a. Mantinham política comum. b. Eram politicamente autônomas. c. Possuíam princípios religiosos antagônicos. d. Possuíam uma organização econômica solidária. e. Estavam unidas na política de organização do Mediterrâneo. Como a gente discutiu durante a aula, as cidades eram politicamente autônomas. Elas não eram um país unificado, só tinham a mesma origem. Os combates de gladiadores surgiram no sul da Itália, chegaram a Roma no meio do século III a.C. e foram oficializados pelo Senado, em 105 a.C. Inicialmente realizados durante as cerimônias fúnebres, pouco a pouco eles foram perdendo seu caráter sagrado e se transformaram em manifestações laicas, no início da era cristã. Apesar de escravos, os gladiadores eram esportistas de alto nível, pois cabia aos promotores das lutas oferecerem um espetáculo de qualidade. Esses combates representavam para os gladiadores cair nas graças da multidão, fato que os levava à fama. Para conquistar o reconhecimento do povo, cidadãos importantes, desde líderes locais até o próprio imperador, ofereciam esses espetáculos ao público. O governo de Otávio Augusto, visando aumentar a popularidade e diminuir as revoltas dos pobres na cidade de Roma, ampliou a política de pão e circo. Sobre esse momento da história romana, é válido afirmar que: a. Esses espetáculos públicos tinham um caráter puramente religioso e evitavam as revoltas sociais, pois os romanos temiam a ira de seus deuses. b. A política de pão e circo, no fim da era cristã, manteve o caráter sagrado dos combates de gladiadores, pois muitos desses participantes ofereciam sua vida ao deus cristão. c. A política do pão e circo, ampliada por Otávio Augusto, pôs fim às desigualdades sociais entre patrícios e plebeus. d. Os combates entre gladiadores, promovidos nos estádios, serviam para diminuir a insatisfação popular contra os governantes. e. As lutas de gladiadores surgiram no sul da Itália para pôr fim às revoltas sociais ocorridas no governo de Otávio Augusto, no século III a.C. Como a gente conversou, o governante tinha muito medo de ter revoltas populares porque tinha muita gente desempregada. Então a gente pode concluir que a resposta certa era D. Os combates entre gladiadores, promovidos nos estádios, serviam para diminuir a insatisfação popular contra os governantes. Com isso a gente encerra essa aula sobre Grécia e Roma. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!